graça e a paz de Jesus seja sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Estamos aqui para sequenciar o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós estivemos falando sobre o capítulo 9. E nesse capítulo nós estivemos falando que Paulo era criticado, né, pelos judeus por ele levar o evangelho aos gentios, né? Ele era acusado de ter abandonado os judeus e ido para os gentios, né? Falamos também sobre a questão dos privilégios que Paulo aponta que o judeu, a nação judaica, havia recebido. E também concluímos o estudo na semana passada falando sobre a soberania de Deus, que tudo Deus faz de acordo com a sua vontade. Pois bem, hoje nós vamos dar início ou continuar o nosso estudo no capítulo 10. Capítulo 10, verso 1 e 2, assim nos fala: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Muito bem. O apóstolo Paulo aqui fala que não havia apenas crítica a seu ministério. Na verdade, o ministério do apóstolo Paulo, como nós vimos naqueles estudos que fizemos no livro de Atos, ele foi por diversas vezes criticado, mal falado, e por vezes intentaram contra a própria vida dele, né? Armaram ciladas e Deus livrou, né? Então, veja bem, Paulo tinha uma resignação muito grande, porque na verdade o seu próprio povo o perseguia, queria tirar-lhe a vida, mas ele fala: olha, o meu desejo e a minha oração é que o meu povo, né, que a minha nação seja salva. Quantas vezes que nós também passamos pela mesma situação que o apóstolo Paulo passou, de pessoas perseguindo, pessoas falando mal, pessoas que tentando até o mal contra nós, e aí aquela tristeza, aquela angústia e revolta nos vem ao coração e a gente fala: olha, que Deus pese a mão sobre aquelas pessoas. O apóstolo Paulo não tomou essa postura, pelo contrário, falou: o meu desejo e a minha oração é que eles sejam salvos. O meu desejo é que eles sejam transformados. Isso tem muito a nos ensinar. A postura que o apóstolo Paulo assume a despeito de tudo que ele sofreu, de toda a incompreensão que ele foi alvo, ele não se revoltou contra o seu povo. E ele deseja a salvação, o bem do seu povo. E no verso 2, ele ainda fala que o povo de Israel era um povo zeloso, né? Ele era zeloso para com Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que o zelo deles não se baseava no conhecimento, né? Eles tinham, os judeus, eles tinham a lei e eram legalistas, né? Eles tinham a lei e eram legalistas. Então ele fala assim: olha, eles se baseiam na lei, eles se apegam à lei, acham que a lei é o cumprimento de tudo, né? E muitas vezes, em razão daquela lei, eles praticavam coisas erradas, praticavam maldades em razão da lei, né? Nós hoje temos a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, e muitas vezes, tal qual naquela oportunidade, né, que o apóstolo Paulo está citando, nós também temos pessoas muito legalistas,
né? Pessoas que falam que a Bíblia é a Bíblia, mas a sua vida não condiz exatamente com aquilo que a Bíblia fala e nem com aquilo que ele fala sobre a Bíblia, né? Pessoas que são legalistas, né? Existem pessoas dentro da igreja que conhecem a Bíblia, que até pregam e pregam bem, contudo, baseia-se na letra e não no relacionamento com Deus. E o que o apóstolo Paulo está aqui atacando é justamente essa contradição, né? O povo judeu conhecia a lei, defendia a lei, mas a lei não era uma lei do relacionamento com Deus, era uma lei da letra e não do relacionamento com Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo isso nos nossos dias também. Existem pessoas que falam da Bíblia, citam a Bíblia de cor, pregam bem, mas é do conhecimento apenas, né, da lei pura, não tem um relacionamento real e verdadeiro com Deus. E isto não pode prosperar, isso não vai levar a lugar algum. A lei em si era uma lei morta. A Bíblia, se ela não tiver a iluminação do Espírito Santo e se ela não for verdade na minha vida, ela é um livro comum, como qualquer outro. Ela se torna viva quando eu entendo que ela é palavra de Deus, que ela não é um livro comum. E aí a Bíblia me leva a um relacionamento com Deus verdadeiro. Aí é palavra de Deus. Caso contrário, é um livro comum. Então, não é exatamente o que tá escrito, mas é exatamente aquilo que eu me relacionamento e a forma com que eu me relaciono com Deus. Então isso nos parece bastante claro naquilo que o apóstolo Paulo está falando, e aí os judeus não conseguiram entender essa questão. Eles eram extremamente legalistas, né? Lei, e o apóstolo Paulo está falando, olha, tem que haver prática, tem que haver vida, tem que haver compromisso, e é isso que começa a gerar essa divisão, essa inconstância e essa separação entre o apóstolo Paulo e o próprio povo, porque o povo não entendia o que o apóstolo estava falando, né? No verso 3º e verso 4º, nós lemos assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O povo falava em justiça, mas não uma justiça de Deus, e sim a sua própria justiça, né? A noção judaica, ou melhor, a nação judaica, ela vivia uma série de regras que entendiam ser fonte de fidelidade, mas eram interpretações distorcidas da lei de Deus. As regras, né? As regras, elas independiam do relacionamento com Deus, né? Eram regras fixas, regras duras, regras que estabeleciam até quanto tempo, no dia do Senhor, quantos metros ela podia andar, o que ela podia pegar, né? O que ela podia carregar, não podia carregar, né? Então era extremamente detalhada as normas, mas eram normas que traziam um peso sobre o povo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Aí Paulo vem e fala da justiça que vem da fé. Queridos, quando Paulo fala de justiça que vem da fé, é uma coisa bastante difícil realmente do povo entender e de um jurista entender. Por quê? Porque justiça se baseia em provas documentais, sobretudo, né?
Tem a prova testemunhal, que é um testemunho e tal, mas a lei, a justiça, ela se baseia em prova, documento, algo palpável. Quando Paulo fala da justiça de Deus, ele fala que a justiça de Deus não se baseia em coisas, se baseia na fé, ou seja, se baseia no relacionamento com Deus, algo que não se dá para aquilatar, né? Eu não posso medir, né, e mensurar qual é o teu relacionamento com Deus. Eu posso ver o resultado, mas não posso aquilatar o relacionamento com Deus. Eu não posso medir o quanto você tem de relacionamento com Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso, que a justiça que vem de Deus, ela não é provada, ela é experimental, ou seja, depende do meu relacionamento com Deus. Eu posso conhecer muitas coisas, mas se não tiver um relacionamento com Deus, isso de nada me adianta. Eu posso conhecer leis, posso conhecer regras, posso conhecer tudo, mas se isso não tiver verdadeira influência na minha vida e no meu relacionamento com Deus, né, me tornar próximo de Deus, ouvinte de Deus, entendedor de Deus, isso não me aproveita, né? Isto feria o entendimento judaico, né? Eles não entendiam uma justiça que não se baseia em regras, né? Em regramento, em normas, né? Como é difícil um advogado entender uma justiça que não tenha provas, né? Como eu falei, relacionamento com Deus não dá para aquilatar, né? Então a justiça que Deus faz não se mede, né? Não se mede através de provas, né? Você vê os resultados, mas você não consegue ver as provas das coisas, né? Porque depende da minha vida com Deus. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. O nosso relacionamento com Deus, ele não é mensurável, mas ele é sentido, né? Ele transforma, ele renova, ele muda a mente, ele muda o coração, ele muda a postura, mas isso não tem prova, tem resultado, né? Não tem prova do caminho, né, que isso aconteceu, embora aquele que vive esta verdade sabe o caminho, né? O caminho da intercessão, da abnegação, da submissão, da intimidade, da busca, da leitura, da devoção, sabe esse caminho, né? É um caminho que cada um vai trilhando de acordo com a sua proximidade e intensidade de relacionamento com o Senhor, né? Aí nós vemos lá no verso 9 em diante algumas expressões bastante interessantes. E aí então o apóstolo Paulo fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentio, pois o Senhor é Senhor Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam o seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem, aqui o apóstolo Paulo está falando de confessar, crer e salvação. Confessar, né? E aqui confessar, aquele que com a sua boca, aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, né? Então eu tenho que confessar, tenho que falar que Jesus é o Senhor, não o Senhor das coisas, mas o Senhor sobretudo da minha vida.
É o Senhor aquele que tem o controle, aquele que tem o direito, aquele que pode e realiza na minha vida, Ele é o Senhor. Então fala, todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Então eu tenho que crer e confessar, eu tenho que crer. Crer é algo que não é mensurado, não é medido, não é provado, mas Deus sabe. Por quê? Porque está no coração e Deus sonda o coração. Aquele que crê, em eu crendo, né? O meu testemunho, aquilo que eu vou falar, demonstra aquilo que eu creio. Ora, se eu creio em Deus, que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, a minha boca vai confessar isto, né? E a minha vida vai demonstrar a salvação, vai demonstrar o fruto daquilo que eu creio. Os frutos serão conhecidos, né? De bênção, de alegria, de paz, de mansidão, domínio próprio, e tudo vai, como está lá em Gálatas capítulo 5, né? Os frutos do Espírito vão aparecer na minha vida. Por quê? Porque é natural daquele que confessa a Cristo Jesus e o aceita como Senhor. E então, a salvação, ela se baseia na confissão, né? A salvação se baseia na confissão, na fé e na prática de uma vida que vem de um relacionamento vivo com Deus. Então a salvação, ela vem de Deus, mas ela se baseia na minha confissão, no que eu confesso, ela se baseia na fé que eu deposito em Deus e numa prática de vida, de uma vida nova que eu recebi de Deus. Então esse conjunto é que gera uma vida através do sangue de Cristo, que me purifica de todo o pecado. Então esta é a essência do que Paulo está ensinando aqui, a essência, o âmago do ensino que Paulo está transmitindo aqui. Ele está falando que não são regras, não são coisas, não são uma reza, não é nada disso, né? Ele fala que em confissão, em fé, em prática de vida, fruto de um relacionamento que vem e de uma crença que leva pela fé a entender o senhorio do Senhor Criador dos céus e da terra. E os versos 14 e 15 dizem assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqui o apóstolo Paulo, ele então, depois de tecer e de falar sobre a nova vida, ele fala desse relacionamento, dessa fé, dessa vida nova. Aí então ele passa a falar sobre a necessidade de os filhos de Deus terem uma vida de agentes missionários, né? Agentes missionários de Deus. E aqui ele vai falando que as pessoas precisam invocar, precisam declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele fala, olha, como que essas pessoas vão declarar que Jesus é Senhor se elas nunca ouviram falar, se elas não têm ensinamento, se elas não têm instrução sobre essa pessoa? Eles não vão declarar algo que não conhecem, algo que não receberam? E aí ele fala, então, há necessidade de que pessoas estejam fazendo essa declaração. Há necessidade de que pessoas estejam fazendo esse ensinamento, estejam transmitindo esse ensinamento. Agora, ele ainda fala, e como essas pessoas serão utilizadas se elas não forem enviadas para fazer isso, né? Eu e você já fomos enviados, está lá em Mateus capítulo 28, Deus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tal, e aquele que... Então,
ali está vendo o meu envio, o teu envio para fazer esta obra que o apóstolo Paulo está falando aqui. O envio de testemunhar, de falar, demonstrar fé, de demonstrar vida e resultados da nossa vivência. E aí as pessoas vão entender e ler na minha vida e na tua vida essa mensagem de salvação, essa mensagem de transformação, essa mensagem de boa nova. E então elas vão receber e também declarar, professar com a sua boca, com a sua própria boca, que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas também, né? Mas para isso há de haver aqueles que assumem o papel de agente missionário de Deus. Você e eu, nós somos responsáveis por difundir e deixar disseminado em toda a nossa sociedade o amor de Cristo Jesus, porque é o amor de Cristo que nos constrange. Eu fui constrangido pelo amor de Cristo. Não tomei uma decisão por Jesus porque eu sou bom ou porque eu sou sensível, mas porque o amor do Senhor me constrangeu e me mostrou que eu precisava dele. Então nós precisamos fazer isto. E os versos 16 e 17 também dizem assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Aqui então o apóstolo Paulo ele fala sobre que a salvação vem por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então aí está a necessidade de se conhecer e de se falar a palavra de Deus, né? Isso aqui também demonstra, aqui o apóstolo também demonstra que nem todos receberam. Exatamente como acontece comigo com você. Quando nós declaramos a nossa fé, declaramos a palavra, a vontade de Deus, nem todos creem. Mas isso não nos importa, porque quem leva ao convencimento do homem não sou eu, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Então, a nós compete falar com fé, com temor, com amor, com fidelidade, o amor que existe em Cristo Jesus por cada um, e a obra salvífica que ele realizou. Agora, o crer ou não crer, o Espírito Santo é quem vai convencer. Isso depende a minha pregação e a tua pregação, né? E por fim, lá do verso 18 em diante, o apóstolo Paulo fala assim: mas eu pergunto, eles não ouviram? Eles quem? Os judeus. Eles não ouviram a mensagem? Ouviram. Nem todos creram. Alguns creram, outros não, né? E então o próprio apóstolo Paulo diz: claro que sim, claro que ouviram. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. As palavras de Deus, elas foram espalhadas, elas foram faladas, mas nem todos creram, né? E continua: novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Aqui há uma profecia que vem lá de Isaías, que está falando sobre isso. Essa profecia está falando que Deus haveria de provocar o povo de Israel com um povo que não era Israel. Então, esse povo, o povo gentio que creu, que aceitou e que recebeu. E ainda o texto fala: e Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntaram sobre mim. Então o Isaías continua falando: olha,
o gentio que não procurava Deus achou a Deus, né? E o Senhor se revelou a um povo que não estava procurando a revelação de Deus. Por quê? Porque o gentio, apesar de não estar buscando, apesar de não estar, ele se mostrou aberto a Deus, ele se mostrou desejoso de saber a vontade de Deus, embora o seu próprio povo não tenha feito isso, né? Aqueles para quem o Senhor Jesus Cristo veio, que era o judeu, né? E o verso 21 continua e diz assim: mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi a minha mão a um povo desobediente e rebelde. O tempo todo, Deus está falando, olha, o tempo todo eu estendi a minha mão a um povo desobediente e um povo rebelde. Queridos, é muito elucidativo esse texto, porque ele está falando, olha, Deus, ele veio para o povo judeu, amou o povo judeu, deu tantos privilégios ao povo judeu, como falamos na semana passada, mas mesmo assim, eles se distanciaram, eles foram para longe de Deus, eles não quiseram receber, né? E então Deus, ele está falando aqui através do apóstolo Paulo, que ele chamou um povo que não era o povo dele, né? Um povo que recebeu a revelação, e o povo não estava buscando a revelação, recebeu o amor de Deus, não estava buscando o amor de Deus, mas ele entendeu, quando foi levado, ele entendeu e recebeu, e Deus falou, olha, o meu povo é um povo rebelde e desobediente, está falando do povo judeu, mas nós somos o novo Israel de Deus, e nós precisamos tomar cuidado para que nós não incorramos nas mesmas práticas que incorreram os judeus. Os judeus tiveram tantos privilégios, foram amados, guardados, foram tratados por Deus, mas viviam obedecendo a normas e a regras. Esqueceram de um relacionamento pessoal com Deus, esqueceram de um relacionamento próximo, vivo, santo com Deus, e viviam na prática de coisas, de leis que eles mesmos criaram em cima daquilo que Deus havia falado. E então as suas próprias leis os afastaram de Deus e os tornaram insensíveis àquilo que Deus estava falando, insensíveis à vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos no mesmo erro, porque Deus tem falado tanto no nosso tempo, na nossa época, mas existem pessoas que estão desapercebidas, pessoas que pegam a lei, né, pegam a Bíblia e usam como os judeus usavam a lei. Deus falou dessa forma no passado, Deus não fala dessa forma no presente. Deus fez isso no passado, não pode fazer diferente no presente. Deus é soberano, como nós já falamos, Deus é soberano, Ele pode tudo em todo o tempo, por isso eu preciso de um relacionamento próximo, muito vivo com Deus, para entender os movimentos que Deus está fazendo na nossa era. Nós estamos vivendo no tempo do fim, e no tempo do fim Deus vai fazer e vai realizar milagres que jamais aconteceu em todo o tempo, em toda a história da humanidade, jamais aconteceu. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós precisamos entender que, independente daquilo que o homem pensa e acha, Deus continua agindo. Independente daquilo que eu e você creiamos ou deixamos de crer, Deus continua agindo na nossa época. Independente daquilo da nossa posição teológica, Deus continua agindo. Independente daquilo da crença que eu tenho, Deus continua agindo e vai agir. E o que o texto diz é que o povo, Deus fala e declara isso claramente: o meu povo é um povo desobediente e rebelde. Que eu e você não sejamos encontrados nessa rebeldia e nem nessa desobediência. Meu querido, minha querida, a nossa vida com Cristo não é uma série de regras, não é a observância de uma série de regras, mas um relacionamento vivo e pessoal, onde pela fé vivemos e obedecemos às orientações que Deus nos dá.
há sobre nós a direção de Deus para anunciarmos as boas novas de salvação, falando e demonstrando a graça de Deus sobre nós até o dia de Cristo Jesus. Que consigamos viver não pela lei, mas pela graça, a nova vida que recebemos de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que sobre você esteja a bênção do Senhor e que nós consigamos entender quão bom o nosso Deus é. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem falado. Obrigado, Deus, porque o nosso relacionamento contigo não se baseia em normas, em regras, se baseia num sentimento de profunda alegria, num sentimento e num relacionamento de amor, de verdade, de profundidade. Ó Pai, nos ajude a entender que o Senhor vai além de coisas, porque o Senhor não olha, o Senhor é Senhor de todas as coisas, mas acima de todas as coisas o teu amor se mostra poderoso e misericordioso, trazendo sobre nós coisas que nós não merecíamos, trazendo sobre nós graça que nós não somos habilitados, mas o Senhor, por graça, por misericórdia, por amor, por compaixão, tem nos tratado como filhos e filhas, tem nos suprido em todo o tempo. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos nesse tempo tão diferente, debaixo da direção que só o Senhor pode dar. Abençoe esse meu irmão, minha irmã que está acompanhando esse estudo, para que sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, a graça, o amor, o perdão, a unção, o suprimento e toda a sorte de bênção espiritual seja derramada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e quinta-feira nós nos encontramos novamente.